Constituição Estadual de Minas, Poder Judiciário. Esse tema é muito recorrente, é muito importante. E o Poder Judiciário na Constituição de Minas está previsto a partir do artigo 96, que diz assim: são órgãos do Poder Judiciário, primeiro, naturalmente, o Tribunal de Justiça. Antigamente tinha aí Tribunal de Alçada, hoje não mais tem. Apenas anote isso, tá? O Tribunal de Alçada não mais integra a estrutura do Poder Judiciário do Estado de Minas, na verdade não integra a estrutura de Poder Judiciário algum. Tribunal e Conselhos de Justiça Militar, Tribunais do Júri, Juízes de Direito e Juizados Especiais. Bom, estes são os órgãos que integram o Poder Judiciário de Minas. Vamos falar sobre alguns deles, né, destacando especificamente aí as suas atribuições, recomendando algumas leituras. Em alguns momentos recomendaremos leitura, mas na maioria vamos enfrentar os temas aí com grande riqueza de detalhes. Bom, dados os órgãos do Poder Judiciário mineiro, nós temos o artigo 97 que diz assim: ao Poder Judiciário é assegurada a autonomia administrativa e financeira. Isso é muito importante, né? Os poderes são independentes, são harmônicos, mas essa independência só se exerce de maneira plena quando o poder tem autonomia administrativa e financeira. Beleza? Quando o regular exercício das funções do Poder Judiciário for impedido pela não satisfação oportuna das dotações que lhe correspondam, caberá ao TJ, por maioria de seus membros, solicitar ao Supremo intervenção da União no Estado. Esse dispositivo é interessante, mas eu acho ele de pequena relevância para concurso público. Porque não é todo dia que a gente vê intervenção federal, a União entrando no Estado para governá-lo. Uma das hipóteses nas quais isso é possível, segundo a literalidade da Constituição de Minas, é quando o Poder Judiciário não puder exercer a sua função porque não lhe deram o dinheiro respectivo. Tá bom? Parágrafo 2º. As custas e os emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Então, quer dizer, toda vez que alguém vai entrar com uma ação, quando não é caso de justiça gratuita, ela tem que pagar algumas custas, né? Pois bem, esses valores eles são revertidos para o próprio Poder Judiciário. Quer dizer, não pode o poder público pegar o dinheiro das custas e empregá-lo para a construção de rodovias. Não faz o menor sentido. Tá bom? Existe um artigo 98 que corresponde praticamente ao artigo 93 da Constituição Federal. Compete ao TJ a iniciativa da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado e de suas alterações, observados os seguintes princípios. O ingresso na carreira, então só antes, na verdade, de ir, né? Compete ao TJ a iniciativa da Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado. Então, quem vai dispor sobre a organização e a divisão judiciária no Estado de Minas é uma lei que foi criada, foi redigida pelo Tribunal de Justiça. E essa lei diz o seguinte: o ingresso na carreira se dará de concurso público de provas e títulos com a participação da OAB, Seção de Minas, em todas as fases, exigidos né, o título de bacharel em Direito e no mínimo 3 anos de atividade jurídica. Então é muito simples. Para que alguém seja juiz substituto, deve prestar concurso público de provas e títulos. Você sabe que tem concurso de provas e títulos. Deste concurso participa a Ordem dos Advogados do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil de Minas, né? E é exigido do candidato o título de bacharel em Direito. E ele deve ter, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. Então, para ser, olha lá, em atenção, para ser juiz substituto, o interessado deve ser bacharel em Direito. Concorda comigo? Maravilha, bacharel em Direito. E tem que ter 3 anos de prática. Muito interessante essa previsão. Uma vez aprovado no concurso, o candidato, agora aprovado, ele vai lá para uma entrância inicial.
para uma entrância inicial, ou seja, uma cidadezinha pequena. Agora, ele pode ser promovido dessa entrância inicial para uma outra? Pode. De que forma? Como é que se faz a promoção de entrância para entrância? Antiguidade e merecimento. E aí o texto, veja, antiguidade e merecimento. Ora vai o mais antigo no cargo, não o mais idoso, o mais antigo no cargo. Ora vai o que mais merece. A Constituição vai estabelecer o que é o merecimento, por exemplo, quando dispõe que a promoção, melhor dizendo, não é esse daqui, não é o C, é o item D. Desculpa, era o item D que eu queria. O item D é o item que vai discorrer um pouco sobre o merecimento. Ele vem, esse item D, e fala que merece aquele que tem critérios objetivos de produtividade e presteza, aquele que bem exerce a carreira, que frequentou e obteve aproveitamento em cursos oficiais de aperfeiçoamento. Então é aquele que bate os índices, né? Aquele que supera aí os scores. Essa é a promoção por merecimento. A Constituição não vai falar muito sobre a antiguidade, não faz sentido até falar muito sobre a antiguidade. Né? Ela apenas não faz sentido porque assim, a antiguidade, ao contrário do merecimento, é um critério mais objetivo. É relevante a Constituição se preocupar com o critério do merecimento, para dizer que, olha, não é promovível aquele que joga bola como presidente de tribunal. Ah, ele é meu amigo, ele merece. Não, não é isso. O que merece é aquele que bate os índices, que tem índices relevantes de produtividade e presteza no exercício da função jurisdicional. Agora, de outro lado, a antiguidade é a antiguidade. O mais antigo tem que ser promovido, ponto. Por isso a Constituição não vai se preocupar com a promoção por antiguidade. Ela vai apenas dizer que essa promoção por antiguidade pode sim ser afastada. Por quem? De que maneira? Ela pode ser afastada por decisão fundamentada de 2/3 dos membros do tribunal. Então quer dizer, se 2/3 dos membros do tribunal entenderem que no lugar do mais antigo deve entrar o segundo mais antigo, beleza, pode passar na frente. Então dá uma lida, tá? Tudo isso daí é muito importante, tudo isso daí é muito legal. O Poder Judiciário é um tema sempre relevante. Agora, esses critérios, antiguidade e merecimento, eles são os critérios empregados para a promoção de entrância para entrância, ou seja, uma cidade pequena para uma cidade maior. Mas quando você segue a leitura da Constituição de Minas, você percebe que esses critérios também são utilizados para regulamentar a promoção de instância para instância, de primeiro para segundo grau. É o que você vê aí no inciso 3º. O acesso aos tribunais de justiça, ele far-se-á alternadamente por antiguidade e merecimento. Tá bom, galera? Pronto, hein? Bacana esse tema aí. O item 4, ele é um pouco irrelevante, não me dedico a eles. O item 6 já tem uma certa graça. Esse item 6 fala que o juiz titular residirá na comarca, salvo autorização do tribunal. Então, muito legal. O juiz titular, ele tem que morar na comarca. Se o tribunal, contudo, autorizar de maneira diversa, aí ele pode mudar de cidade, ele pode ir para uma cidade próxima, tenho para mim. Né? Agora, tem que ter a autorização do tribunal. Beleza? Show de bola. Item 7, meio nada demais, relaxa. O item 8 é muito importante mesmo, mas eu não vou tratar dele agora. Segura o tchan aí, daqui a pouquinho eu falo, ainda não é a hora. Item 9, super, hiper, ultra, mega relevante, eu já trato agora. Os julgamentos, veja comigo aí no replay, os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e as decisões fundamentadas sob pena de nulidade, podendo a lei
limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, nos casos em que a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público no que se refere à informação. Então é relevante lembrar que todo julgamento no âmbito do Poder Judiciário deve ser público. Sim, tem que ser público. E a decisão tem que ser fundamentada. Tem que ser fundamentada. O juiz pode decidir do jeito A ou B, mas tem que dizer por que decidiu. Se faltar fundamentação ou publicidade, a decisão é nula. Contudo, no que diz respeito à publicidade, ela pode ser restringida apenas, o acesso aos autos pode ser restringido apenas às partes e a seus advogados quando for caso de preservar o direito à intimidade. Porque, vamos lá, né? Às vezes você tem um crime de estupro, né? Poxa, a quem interessa esse crime? Tipo, imagine se no papel de mulher violentada, imagine o seu processo com foto, laudo, depoimento aberto para qualquer curioso ir ver. Não, esses casos obviamente podem tramitar em segredo de justiça. Tá bom? É o que diz o item 9. Fazendo um recorte, indo àquilo que mais é relevante, o inciso 11. Bom, o inciso 11, ele vem e diz o seguinte: nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial com mínimo de 11 e o máximo de 25 membros para o exercício de atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição do Tribunal Pleno. Antônio, como assim, Antônio? O que está acontecendo, Antônio? O que está rolando? Olha, o que é um tribunal pleno, Antônio? Bom, um tribunal, um órgão pleno, melhor dizendo, ou melhor, um órgão especial, o que é? Antônio, você me confundiu. Veja, o órgão especial é um tribunal dentro de um tribunal. Me parece que essa é a melhor classificação. Às vezes, o tribunal é muito pequeno. Quando é pequeno, beleza, as decisões são tomadas ali rapidamente. Agora, quando o tribunal é muito grande, é complicado reunir todo mundo. O tribunal do Amapá, por exemplo, meu querido, é muito curtinho. Ele tem 9 desembargadores. Aí 9 desembargadores decidem numa sentada no café da tarde. Já entram com tudo alinhado, com tudo julgado. Agora, pensa no Tribunal de São Paulo. O Tribunal de São Paulo ele tem 360 desembargadores. Aí não dá para colocar todo mundo junto decidindo às vezes. Pois bem, esses tribunais muito numerosos, eles podem constituir o chamado órgão especial. Que está aí, ó, o órgão especial. Cabe a gente agora, o tribunal considera-se numeroso para poder criar um órgão especial. Né? Uma vez criado, quantos membros ele terá? Bom, todas as respostas estão aí. Esse órgão especial, ele pode ser criado nos tribunais com mais de 25 julgadores. Se tiver mais de 25 julgadores, pode criar o órgão especial. E uma vez criado, ele contará com 25, aliás, com 11 a 25 membros. Beleza? Então, tranquilo. Vai vendo aí a nossa conversa sobre o Poder Judiciário. Beleza? Show de bola. Beleza, a gente pode ir aqui, ó, para o item 15. Dependendo do concurso que você for fazer aqui, pode isso ser relevante. Servidor, ele pode receber delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório. Isso quer dizer que um servidor público, ele pode despachar no processo, ele pode impulsionar um processo. Se o ato que ele for praticar não tem caráter decisório, ele pode fazer. Por exemplo, quando uma parte do processo junta um documento, não tem que decidir. E imediatamente a outra parte tem que ser cientificada para se manifestar sobre ele. Pois bem, nesse caso, não tem por que dar para o juiz decidir. Veja que o próprio, olha lá o que eu vou dizer, o próprio servidor pode se encarregar de mandar, né,
né, esse processo para frente. Beleza? Show de bola. Isso aí. O parágrafo único está revogado. O artigo 99. O artigo 99 é sempre relevante. Ele tem equivalente na Constituição Federal também. Diz ele que 1/5 das vagas nos tribunais de segundo grau será composto por membros do MP com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Então, para chegar no tribunal, não é só juiz por promoção, também o advogado e o membro do MP podem. Anote a diferença. O membro do MP ele deve simplesmente demonstrar o tempo de casa, mais 10 anos. O advogado, contudo, tem que mostrar o notório saber jurídico e a reputação ilibada e também esse prazo, né? Esse prazo. Beleza? Então, interessante. Agora, como é que se escolhe, Antônio? Como é que funciona esse esquema aí? Veja lá. Porque, como funciona, em que medida? Como é que se escolhe? Quem que é escolhido? Veja lá. Você tem que entender que a escolha é assim, ó. Indicados, esses membros são, pelos órgãos de representação das respectivas classes em lista sêxtupla. Recebidas as indicações, o Tribunal de Justiça formará a lista tríplice e enviará ao governador do estado, que nos 20 dias subsequentes escolherá um dos seus integrantes para nomeação. Então, vai funcionar assim. Quando morre um desembargador do TJ de Minas, que era advogado, por exemplo, e olha, só para você que não entendeu ainda, tem um passo antes, né? Eu estou dizendo que eu posso pegar um advogado do escritório dele e transportá-lo diretamente para o Tribunal de Justiça. Isso pode ser feito? Pode. Eu posso pegar um membro do MP e levá-lo diretamente ao tribunal. Tá? Para que isso aconteça, a ideia é a seguinte: o órgão de representação, a OAB ou o Ministério Público, vai fazer uma lista com 6 nomes. Esta lista vai para o tribunal tira 13 e deixa 3. Então, de lista sêxtupla, transformamos ela em lista tríplice. Esta lista tríplice vai ao governador que escolhe. Então, como eu ia dizendo, se tinha um desembargador do TJ de Minas que era advogado e morreu, o que vai acontecer? Ele vai ter que ser recomposto com um advogado. A OAB vai fazer uma lista com o nome de 6 advogados. Uma briga de faca para entrar. Essa lista vai lá para onde? Vai lá para o tribunal que tira 13 e mantém 3. A lista que era sêxtupla virou tríplice. Esta lista tríplice é enviada para o governador. E o governador escolhe alguém. Beleza? Sensacional. Aí você tem a disposição aí do artigo 99, né, confirmando tudo aquilo que eu tenho para você aqui. O artigo 100 é um dos mais importantes do direito estadual mineiro, no que tange ao Poder Judiciário. As garantias do Poder Judiciário. Quais são as garantias do magistrado? Bom, os magistrados, eles têm 3 garantias. Até é interessante aqui a semelhança com a Constituição Federal, talvez você já tenha estudado isso em outro lugar. Quais são as garantias? Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade do subsídio. Então, primeiro aqui, trabalhando com a vitaliciedade. Uma vez no cargo, após 2 anos de exercício, o juiz só perde o cargo por decisão judicial definitiva. Então, quando ele entra no cargo, esqueça, ele só perde o cargo por decisão do próprio Poder Judiciário após 2 anos. Então, assim, nos 2 primeiros anos no cargo, o juiz substituto, por exemplo, pode perder o cargo por uma decisão administrativa do tribunal. Um processo administrativo. Agora, deu 2 anos, aí o processo judicial e a decisão tem que ser ainda definitiva. Tá bom? Vitaliciedade que no primeiro grau só será adquirida após o período
período de 2 anos de exercício. Excelente, estamos trabalhando aí um tema muito legal, A inamovibilidade, veja lá você. Uma vez na comarca, o juiz só sai de lá se quiser. Eu não posso, então, tirar o juiz de uma comarca e colocá-lo em outra. De jeito maneira. É garantido para ele a inamovibilidade. Contudo, essa inamovibilidade ela tem uma exceção. Está escrito inamovibilidade, salvo a remoção por motivo de interesse público observado, disposto no inciso 8º do artigo 98 da Constituição, que foi aquele que eu disse há pouco que era muito importante e ia ler mais tarde, estou lendo agora. O 93, inciso 8º, ele vem e diz o seguinte, ó, o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, Segurança e Ampla Defesa. Então, o resumo da ópera, a moral da história, o que está rolando? A ideia é muito simples, a ideia é a seguinte. O juiz não sai da comarca dele. Bom, uma vez na comarca, ele não sai de lá. Contudo, se o tribunal achar que há um interesse relevante, aí ele, tribunal, por decisão da maioria absoluta, pode tirar a pessoa do seu lugar. Então, explicando, de repente tem uma cidade e não tem juiz, porque ninguém quer ir para lá. Você concorda comigo que é um interesse público relevante em uma cidade ter um juiz, uma cidade grande, por exemplo, mas ninguém quer ir. Nesse caso, o tribunal pode afastar a inamovibilidade, pode pegar alguém daqui e colocar acolá. E se alguém vai dizer, mas eu sou inamovível. Pera lá, é inamovível, salvo, veja o que diz o dispositivo aí, cadê você? É inamovível, salvo a remoção por interesse público, que é o que está lá no artigo 98, inciso 8º. Então, se o tribunal entender que a pessoa tem que sair de lá, já era. Mas, claro, tem que ter um quórum, tem que ter uma decisão por maioria absoluta e tem que ter uma também relevante necessidade. Beleza, galera? Show de bola! E a última garantia é a irredutibilidade do subsídio. Sim, irredutibilidade do subsídio. Não se mexe no quanto ganha o juiz. Claro que se ele está ganhando mais do que o teto, aí pode mexer, mas de uma forma geral, não pode ele ser constrangido a partir de uma ameaça, Olha, ou você decide como a gente quer, ou a gente vai, por exemplo, reduzir o seu salário. Beleza? Lindo. Lindo. Lembra aquele negócio dos 2 anos, da vitaliciedade? Eu falei assim, se o juiz está no cargo há 2 anos, ele só perde o cargo por decisão transitada e julgada. É o que diz aí esse dispositivo aqui, o parágrafo 1º. O magistrado vitalício, ele somente perde o cargo em decorrência de sentença judicial transitada em julgado. Agora, nos 2 primeiros anos, eles podem tirar o cara direto, é o que diz o dispositivo de baixo. Claro que há alguns requisitos aí para tirar alguém nos 2 primeiros anos. Ele tem que ter sido negligente no cumprimento dos deveres do cargo, procedimento incompatível com a dignidade, honra. Então, de repente, se o cara começou a vender sentenças, aí não faz o menor sentido mantê-lo lá onde está. Insuficiente, não entende nada, sabe Deus o mundo, Beleza. Parágrafo artigo 101, nada demais. Aí a gente pode pular tudo isso daqui. Aos magistrados é vedado. Opa, isso é lindo. Porque dizia o Homem-Aranha que com todo poder vem uma grande responsabilidade. Na verdade, não foi o Homem-Aranha que disse, foi o tio dele. Lembra? Não sei se viu o filme. Então, se tem garantia, o juiz tem que ter, ele tem também impedimentos. E esses impedimentos estão aí. Note que aos magistrados é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Então, meu querido, minha querida, mesmo que o juiz possa, mesmo que ele tenha tempo, mesmo que ele queira, ele
do âmbito público pode no máximo ser professor. Ele não pode ser juiz e promotor, juiz e analista de tribunal. Não, ele não pode. Ele pode no máximo ser juiz e professor. Agora, no âmbito da vida pública, porque na vida privada, se ele quiser dar aula de capoeira, artesanato, beleza, ele faz o que quiser. Ele faz o que bem entender. Né? Show de bola. Ele também, juiz, não pode receber a qualquer título ou pretexto custa ou participação em processo. Ele não pode receber, obviamente, um percentual da causa que julga. Seria um horror. Imagina, juiz, você vai receber 1% de cada causa que julga. Não faz sentido. Não faz sentido. Ele não pode dedicar-se à atividade político-partidária. Isso é totalmente proibido. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deixa o juiz exercer a magistratura apenas, sem, naturalmente, envolver-se em politicagem. Né? Não é legal. Não é legal porque política é feita com base no toma lá da cá. Imagina, o juiz vai julgar depois aquele correligionário, aquele cara que o ajudou, e vai dar problema. Melhor deixar pra lá. Ele não pode receber auxílio ou contribuição. É o que está escrito aí, de modo muito, enfim, polido, né? Não pode receber auxílio ou contribuição. Não pode receber propina. Está escrito. E óbvio que ele não pode receber propina, né? Os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, aquela coisa toda já impedem substancialmente isso. Beleza? Show de bola. E por fim, ele não pode exercer a advocacia no juiz ou tribunal de onde se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo. Então, não que ele não possa, atenção com esse dispositivo, tá? Não que o juiz não possa, aposentado, exercer a advocacia. Ele pode. Mas nos 3 primeiros anos, a contar da sua aposentadoria, ele só pode exercer essa advocacia em outro lugar. Após 3 anos, ele pode exercer aonde bem entender. Simples. Simples. O artigo 103 é um artigo de leitura. Ele fala que o tribunal pode se organizar a partir da eleição dos seus órgãos diretivos, quem vai ser o presidente do tribunal, é ele quem faz o concurso público para provimento dos seus cargos, ele que concede licença, blá blá blá. Né? Tem umas propostas legislativas no artigo 104 da Constituição Estadual, também não sei se é o caso, tem para mim que não é o caso. Né? E depois, o que mais você tem aí? Tribunal de Justiça. Bom, o artigo 105, ele fala sobre o Tribunal de Justiça, com jurisdição em todo Estado. Né? E sede na capital, ele tem desembargadores em leis fixados conforme leis específicas que não vêm ao caso. Ele pode funcionar descentralizadamente, é o que diz o parágrafo 1º do artigo 105. Pode fazer, então, cuidado, né? Ele pode, tribunal, então, agir fora do prédio. Fora do prédio. Ok. Depois, ele... Aí tem, veja, o artigo 106 é muito importante, mas ele é um de leitura. As competências do Tribunal de Justiça. Apenas atente para uma coisa, esse Tribunal de Justiça, ele tem competência original e competência recursal. Competência original e competência recursal. Quer dizer, então, que existem ações que começam no Tribunal de Justiça e ações que chegam lá em grau de recurso. Quais são as ações que começam lá? É o que o artigo 106 fala. Mais importantes são esses daqui. Quando o governador cria, ou melhor, quando o governador pratica um crime, ele é processado aonde? Interessante essa dúvida aqui. Ele, governador, essa é a maior pegadinha da Constituição de Minas, ele não é julgado no TJ de Minas. Quem é julgado no TJ de Minas é o vice-governador. O governador, quando pratica crime comum, é julgado no STJ, qualquer que seja, de Minas, de qualquer estado. Agora, o vice-governador de Minas, este sim, é julgado lá no Tribunal de Justiça de Minas
gerais. Show de bola. Atenção, atenção. Maravilha. E o que mais, Antônio, a gente tem aí? Ó? Tem outros que você vai dar uma lidinha, né, como eu disse. Agora perceba que além daquela competência originária, ele tem também uma competência recursal. Então, em grau de recurso, chegam ao TJ as causas que aí você vê. Beleza? Então, tá lindo, pessoal. Isso aí é importante tomar cuidado, né? O Tribunal de Alçada, obviamente, ele não existe mais, então isso nos poupa um trabalho. A gente não tem que estudar nada de Tribunal de Alçada, tudo está revogado. Justiça Militar, só se o seu concurso tratar, e aí fica para você dar uma lidinha. E aí acho que é isso, pessoal. Já não mais é relevante aqui o resto. Aquela parte de controle de constitucionalidade também, uma mera leitura vai te revelar que existe uma ação que anula leis estaduais, por exemplo, e municipais no âmbito do TJ de Minas. E quem pode ajuizar esta ação são aqueles que estão lá no artigo 118. Como eu disse, esse tema tem uma parte de compreensão e uma parte de leitura, e esta é a parte de leitura. Muito obrigado, eu agradeço a sua paciência, a sua atenção. Bons estudos para você, um grande abraço.